Olá, pessoal, bem-vindos ao Conexão X, bem-vindos à TV Galáctica. Eu sou Cris de Pascoal e hoje nós vamos falar sobre Armagedon, a guerra dos governos ocultos, de uma pesquisa que eu fiz com todos os vídeos do Corey Goode. O que ele queria dizer com tudo que ele está dizendo? Bem, pessoal, estamos literalmente em guerra. Esta guerra é espiritual, psíquica. Nesse tempo, veremos muitos serem destronados. E o homem agora, bem orientado pelos agentes da luz, firmará seu elo e assim será libertado de suas inversões. O momento, pessoal, é agora. Cada dia humanos fazem escolhas. Uns preferem viver na luz da espiritualidade, no fraternismo, outros ainda embrutecidos, se alinham no lado escuro da força, cegos pelo desejo de poder e dinheiro, caem em uma derrocada espiritual, esquecendo da efemeridade que vive dentro desta própria eternidade. Mas o jogo aqui na Terra é este: saber de que lado escolhemos atuar no dia a dia, nessa experiência chamada vida. Seria isto Armagedon? O que seria o Armagedon? Seria nada mais do que a luta interna entre trevas e luz. Tudo nesse universo é energia, frequência e vibração. Que energia, que frequência, que vibração você está ressoando? Hoje vemos nas grandes mídias processos judiciais em massa, acusações e prisões específicas e mais divulgação da verdade que expõe os principais membros do Deep State, Cabal, Casares, Illuminati, políticos satanistas, corruptos, espiritualistas, pedófilos de alto escalão da Cabal. É o início do fim do controle da Terra e da humanidade pelas raças de orbes negativos, sejam elas arcontes, extraterrestres. Corey Goode de forma incrível e inédita algumas revelações sobre OVNIs, ETs, o início da derrota desse governo oculto negativo, pelos que se abre a luz da própria consciência. Nesse tempo, vemos o desenrolar da notícia de seres brutais sendo desmascarados. Bem, só olhar para o Facebook e ver denúncias de estupros com animais, crianças, abandonos de animais, queima de matas, Amazônia em chamas, prisão de políticos espiritualistas antes ilustres que optaram entregar suas vidas ao lado escuro da força. Agora, uma vez que, bem entendido, percebemos que é como este momento traz à tona todo este porão consciencial do pseudo-poder e começa a receber luz para que nada mais seja escondido, como se algo muito superior nos quisesse e nos guiasse a mostrar com quem e com o que estamos lidando. Como em um filme que, cena por cena, desenrola a queda do maldoso e de um império negativo, que também está dentro de cada um de nós, porque o problema mundial é, antes de tudo, individual. Para quem você está doando a sua energia? Para o bem crescer ou para o mal permanecer? Agora, vamos entender nessa pauta como a luz atua, nos mostrando outras realidades nas questões ufológicas. Veremos informações importantes e surpreendentemente detalhadas, cerca de 3.000 tipos diferentes de corpos de raças extraterrestres, que Emily da AFB autopsiou em Kitterland. A explicação para tudo que discutimos até agora é que a Aliança das Esferas está trabalhando bastante e diligentemente para libertar nosso planeta, nossa humanidade, do controle da tirania financeira, do Deep State e seus agentes. O dragão do estado mais profundo, neste caso, está sentado sobre uma enorme pilha de ouro, que é muito maior em termos do que jamais imaginávamos. Não só eles roubaram a economia do mundo inteiro, eles literalmente construíram em paralelo à nossa uma civilização, uma elite aí no estilo Star Trek, com nossas riquezas roubadas, e acumularam tudo para si mesmo. Mas isso não basta.
Eles querem que você continue escravo, que você continue doando energia, como um serviçal inconsciente. E eles fazem isso porque eles sabem que, ao legar à humanidade terrestre a pobreza, o medo, a falta, eles roubam a energia psíquica dos seres humanos, do qual se alimentam nesse mar de dor e miséria humana que nós permitimos. Então, pessoal, hora de sair deste lameiro social. Parece difícil imaginar o quanto o mundo mudará se a aliança puder derrotar absoluta e completamente o estado profundo. Mas, no entanto, isso é absolutamente real. Os primeiros passos importantes para uma divulgação completa da verdade foram feitos apenas no anúncio do grupo de Tom DeLonge. Foi no sábado, dia 26 de dezembro de 2017. Bem, pessoal, a partir de agora estamos nos tornando um mundo em que a controlada mídia agora está sendo obrigada a nos dizer que os UFOs definitivamente existem e que uma antiga e imensa espaçonave extraterrestre está vindo para o nosso sistema solar, vindo das profundezas do espaço interestelar, apesar de a terem nomeado como o nome de um asteroide, que logo depois, quando chegou perto, os astrônomos mesmo disseram que era algum objeto extraterrestre, Oumuamua, né? Foi aquele objeto. Difícil para a gente ver, né? Mas objetivamente, os fatos, a quantidade de medo, desinformação em torno da atual administração federal dos Estados Unidos é tão alta, pessoal, que pode ser muito difícil para alguém ver as coisas de forma objetiva, porque eles fazem um sanduíche de verdades e mentiras para que você não saiba qual é a verdade e qual é o teu potencial dentro desse contexto. Então, descorigou, deixe-me dizer isso novamente. A Aliança das Esferas é muito maior e muito mais antiga do que qualquer coisa que vimos acontecer. O atual presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, está simplesmente cooperando com o plano do qual eu comecei a ouvir há uma década atrás. Eu costumo encontrar pessoas que pensam que não há absolutamente nada positivo sobre a nova administração de Trump, diz Scotty Good. No entanto, uma vez que eu lhes explico e como os pontos se conectam, eles começam a se abrir para compreender uma realidade potencial muito maior, mas ainda mantida sob sigilo. Corey nos diz o seguinte: faça uma pergunta simples, pode ser uma ótima maneira de fazer girar as rodas sem parecer um fanático político. Então ele sugere: você já viu durante sua vida uma guerra tão agressiva entre os principais meios de comunicação e o presidente dos Estados Unidos e do Brasil? A mídia dominante não deveria continuar sendo uma ferramenta para o governo divulgar propagandas, promover suas agendas? Por que elas estão tão contra Trump e contra Bolsonaro aqui? Estamos vendo uma revolta revolucionária contra os predadores também sexuais, entrincheirados em Hollywood, nos centros espiritualistas, no ambiente empresarial, político e no governo, não é verdade? É possível que tenha um cara como Trump que esteja aí fortemente investido pelo ego e cumprir sua promessa de campanha de drenar o pântano do estado profundo. Tudo isso não começará a ter sentido se você reconhecer que a Aliança das Esferas agora está com a maioria dos militares dos Estados Unidos da América e do Brasil. É real? Será? O que poderia acontecer se recuperássemos a nossa abundância? Se acabasse a pobreza no planeta? E por que a pobreza se vivemos em um planeta tão rico? Por que toda a riqueza do mundo está na mão de 5% ou 6 famílias, mais ou menos, que vivem aqui? Além disso, lembre-se de que muitas pessoas estão lutando e morrendo agora mesmo para nos informar da existência de um grande grupo de pessoas que são malignas. A batalha tornou-se excepcionalmente letal e é surpreendentemente o quão secreto ainda. A maioria das pessoas, pessoal, ainda não faz ideia. E os que estão começando a ter contato com todas essas notícias não sabem nem aonde elas vão chegar, porque a maioria entra em choque e não muda 1 milímetro sequer em seu comportamento brutal e invertido que alimenta este governo negativo.
O Deep State tentou obsessivamente tudo o que eles poderiam pensar para matar bilhões de pessoas. Desejavam criar a Terceira Guerra Mundial. Guerra nuclear, pandemias e doenças virais, provocação de desastres climáticos, crise financeira. Mais uma grave está em gestação, que seria um colapso econômico, alimentos transgênicos e vacinas contaminadas, guerras em quase todas as regiões do planeta, falsos ataques de falsos terroristas, catalisadores para decretar a lei marcial e mesmo a falsa ameaça de invasão alienígena. Enquanto muitos aí discutem sarcasticamente se isso é mesmo real, existem centenas de milhares de soldados e civis que estão arriscando, de fato, suas vidas como nunca antes para salvar nosso planeta e despertar parte da humanidade para o grave momento em que nos encontramos. Muitos humanos se elevarão para tomar um crédito parcial por esses esforços de décadas, uma vez que as operações de divulgação estiverem completas. Muitas das pessoas que são contra a Aliança das Esferas são realmente pagas pelos agentes do Estado Profundo, cujo trabalho, pessoal, é incitar o conflito, incitar a descrença, manter o controle mental das massas, manter a venda de entorpecentes, conforme comprovado pelos documentos das denúncias feitas por Edward Snowden. Os integrantes do Deep State e os seus lacaios seguidores literalmente querem reduzir a população da Terra para apenas 500 milhões de pessoas e publicaram esse desejo abertamente das suas intenções nos chamados Pedras Guias da Geórgia. Uma aliança SSP trabalhando duro para derrotar esse Estado profundo genocida a partir de 2009. Diz Pat Person, um insider de alto nível. Nas Pedras Guias da Geórgia, a intenção e a agenda do Deep State, lavrada em pedra literalmente. Este encontro levou a uma pesquisa aí sobre o projeto Camelot, no qual, pesquisado sobre questões médicas e científicas, afirma que essa profecia não era apenas uma profecia, mas é um desejo atual e latente dessas elites. A história da existência também de uma resistência organizada ao Estado Profundo, dentro do Exército dos Estados Unidos, em colaboração com muitas outras nações, inspirou coragem e esperança para outros países, inclusive aqui da América Latina. Muitas manchetes aparentemente misteriosas assumem significância e clareza muito maiores, uma vez que a verdadeira natureza da batalha é entendida por um número maior de seres humanos. Pat começou a informar outros insiders e informantes de alto nível que acrescentaram seu próprio conhecimento direto sobre esta sombra da Primeira Guerra Mundial, que agora está atingindo seu clímax. Reunidos essa informação para ajudar a garantir o sucesso da divulgação da verdade, com tudo que já foi dito, né, e publicado, nunca antes vimos tantos eventos visíveis e manchetes que apontam para a mesma conclusão inexorável. Isto é muito grande, isto é um evento gigante. O Deep State está perdendo esta guerra em todas as partes do planeta. A queda do Estado Profundo que buscamos todos nós por tanto tempo, agora está acontecendo. Há sinais claros da rachadura desse sistema. O número de membros da elite política de Hollywood que já estão expostos aí por má conduta, em questão de droga, sexualmente, pedofilia, alguns também se dizem satanistas, é tão elevado que se tornou muito difícil, né, de acompanhar todas as notícias. Bem, no mundo antigo, o Estado Profundo protegeu e escondeu a sua própria existência, a de seus membros e as suas ações. Não importa o que aconteceu ou fizessem. E essa proteção se estendeu até os juízes corrompidos e corruptos que apenas davam pequenos tapas em seus pulsos se alguma coisa fizesse. Lembra alguma coisa aqui do Brasil também que está acontecendo, né? Hoje não é mais possível fazer isso, porque nós veremos a queda desse sistema corrupto em todas as partes do mundo, inclusive aqui no nosso país. A inteligência e a informação que estamos
prestes a compartilhar com você, diz Corey Goode, é alegadamente proveniente dos níveis mais altos da Aliança das Esferas. Em 21 de dezembro, Corey envia um resumo escrito de vários briefings de alto nível que ele teve nas 48 horas anteriores. Meganon, que usa esse pseudônimo, só apareceu na cena a partir de maio de 2017. Até essa altura, ela não estava inteiramente certa se as fontes de Intel em que Corey Goode estava conectado eram precisas ou não. Ela ficou muito impressionada com a qualidade dos briefings que Corey Goode recebeu, material quente e fora das mídias convencionais, o que dá mais credibilidade, e nunca antes tornado público em qualquer lugar do planeta. Em todos os casos, ela confirmou que os dados vazados por Corey eram verdadeiros e adicionou muito mais informações, onde foi capturado todos os elementos importantes que podem ajudar a queda desse império negativo mundial, que subjuga o planeta Terra com sua humanidade, com sua diversidade. Fato é, algo muito grande está chegando, algo que mudará o futuro da humanidade. Talvez nós não podemos ainda entender a gravidade, a grandeza do que está acontecendo nos atuais momentos. Meganon, assim como Snouders, tem um conhecimento enciclopédico de nomes e eventos políticos que podem rapidamente deixar-nos perplexos. Ela não tem nada a ganhar e tudo a perder ao avançar. Ela não está procurando um holofote, ela apenas quer informar. O Sr. Reddit Tudosky fez um trabalho incrível aí de resumir todas as divulgações da Mega. Ela não trabalha para militares ou qualquer agência de inteligência. Basta dizer que ela tem acesso direto a quase todos os megas, megas estar aí da administração atual, bem como outros ativos agentes principais da Aliança das Esferas. Ela está bem ciente da aliança e seus planos para tirar nosso planeta desta linha borderline, pois está na linha de frente com os comitês que estão planejando essas ações. Em vários casos, as pessoas que ela conhece pessoalmente enviaram seus tweets ou artigos, todos entusiasmados com as novas coisas da Meganon, sem ter ideia de quem ela é. Porque o efeito de ondulação das esferas, diz ela, é muito maior sobre o poder do planeta agora. Ela diz que temos agentes externos, extraterrestres, que realmente estão com as alianças das esferas. Mega era o mesmo insider que estava escrevendo no 4chan desde meados de 2016. Alegava ser do FBI. Ela tinha um meio de falar semelhante ao da inteligência. E as informações semelhantes, peculiaridades semelhantes, eram coisas como ortografia, gramática, mecânica de sentenças. E afirma Corey Goode ser credível mais que os mesmos veículos da MSM, que ela denunciava como controlados. Isso é real, afirma ele. Ela sabe da verdade. Então, por que ela ou seu amigo Corey Goode publicava as coisas que eles têm? Será que eles trabalhavam para a aliança? Ou estão querendo alertar a gente de algo? Eis a questão. A gente sabe que há um sanduíche de verdades e mentiras por trás de toda notícia. Então nós temos que estar sempre muito alerta para filtrar. Porque informações tão importantes para a humanidade está sendo colocada por eles. David Hitchcock aborda sobre ancestrais alienígenas e fala com informações genuínas. E ela também possui informações únicas e valiosas. Todos nós queremos o mesmo, um mundo livre de predadores que procuram destruir a vida de nossos filhos, de todo o sistema planetário. No entanto, uma vez que Corey Goode recebeu um pequeno e poderoso conjunto de novos briefings para a liberação pública, ela também percebe, a partir dessa conversa, que o acesso de Corey e as informações eram realmente autênticas. E, configurando o texto dessa forma, poderia compartilhar as suas informações com a humanidade. Essa publicidade, pessoal, se espalhou por outros grandes locais, como os Inflowers de Alex Jones, e provou que os insiders poderiam usar esse método para liberar a informação de forma anônima.
Há declarações surpreendentes sendo feitas, prevendo exatamente o tipo de derrubada da Deep State pela aliança, algo que estamos falando por muito tempo. De fato, os briefings que não estavam na categoria muito bom para ser verdade, ou seja, as notícias que ela trazia era muito bom e é muito bom para ser verdade. LARPers, ela diz que são pessoas que querem fingir ser membros da aliança e assim por diante. Algumas a serviços do Deep State para gerar confusão, fazendo assim uma desinformação total. Por isso vemos muitas informações truncadas, invertidas para causar pânico, gerar medo, coisa que esses seres negativos adoram criar nos seus escravos, porque são assim que eles nos veem, diz ela. Tenho escutado insiders aí de Corey Goode, que o consenso comum é que as agências de inteligência começaram a aparecer como QAnon em fóruns. Então, aqui é ficarmos atentos. Muitos em nossos governos são satânicos, afirma ele. Amam o poder temporal. Servem à raça que os selecionamos para servi-los. Em troca, eles têm toda a luxúria, poder e glória por um certo tempo. Só que por um certo tempo. Quando eles já não servem mais, eles são destronados e expostos à sociedade. Só que eles parecem não ter consciência disso. Fato é, não há republicanos democratas nessa fase. Isso evita que certas agências evitem vazamentos e a conscientização das pessoas. Além disso, Trump está 100% protegido com zero risco de impeachment, porque controla a Guarda Nacional. Ele pode trabalhar em coordenação com os fuzileiros navais. A CIA pensa que seus agentes ativos estrangeiros são fortes o suficiente para se defender contra o governo do presidente dos Estados Unidos da América, não contabilizando, obviamente, o uso militar em solo doméstico, porque a Constituição concede explicitamente essa autoridade a Trump e o que é para se prevenir. Eles sabem do Deep State, né? Que as agências cresceriam tanto no poder, então eles poderiam manter como refém o poder executivo, ou seja, os presidentes, como vem sendo feito em todos os países do mundo, ou infiltrar completamente o governo com os seus agentes. Então Trump fez o quê? Ele nomeou algo novo para dirigir todas as agências. Aqui também no Brasil está acontecendo isso, exceto uma. Ele controla o topo. Aqui também está acontecendo isso, só para eu falar para vocês. Nesse contexto todo, eles começam a dizer o seguinte, que Caim, então, é considerado o pai da linhagem luciferiana do Cabal. Tudo isso tem significado, tudo confirmado, está na Torá. Mas quem seriam seus descendentes aqui na Terra? Não seriam todos esses que estão no topo dessa pirâmide? Pois é, pessoal, muitos laços estão conectados aos chefes de Estado de países estrangeiros. Muito será revelado. Queremos transparência, mas não o custo da instalação do caos, que nós estejamos de olhos abertos. E ela diz, isso é parte do motivo pelo qual algumas coisas que se vinculam aos chefes de Estados estrangeiros permanecerão classificadas e mantidas secretas. Trump e outros estão trabalhando para equilibrar o que estão fazendo para a América, para que as pessoas comuns endossem, enquanto ao mesmo tempo pretendem purificar os governos e remover os atores infiltrados do Deep State negativos que estão enraizados dentro do poder mundial. Há tanta pressão e chantagem dentro dos governos, diz a gente que precisamos cortar isso pela raiz para realmente efetivar pelo bem das pessoas trabalhadoras desse país. Ela disse, se Trump falhar, se nós falharmos e Hillary Clinton assumir o controle, é porque ele não está aliado à aliança das esferas altos na administração do momento atual aqui na Terra. Os militares estão realmente se preparando para uma potencial decapitação da Cabal, com ataques cirúrgicos pelas equipes SF, das Forças Especiais. Diz que é um golpe limitado, que parece que cada vez mais provável, afirma Corey Goode. Bom, tem uma coisa bem legal, a gente viu há pouco tempo aí o presidente Trump dar as mãos e assinar um tratado de paz com Kim Jong, porque a Coreia do Norte apenas é uma nação marionete desses caras.
é um instrumento para a implantação do caos e de uma nova ordem mundial, um governo global de estilo nova ordem, que nada mais é que a velha ordem mundial. Então, estamos em um Armagedon. Então aproveita, homem, conhece a ti mesmo e conhecerás todo o universo e os deuses, porque se o que tu procuras não encontrares, primeiro dentro de ti mesmo, tu não encontrarás em lugar nenhum. Por que isso está escrito no templo de Oráculo de Delfos? Porque cada ação negativa que você tem, cada animal que você mata, você está assinando um contrato de energia, de ligação com o governo negativo do mundial, que é um governo espiritual, extraterrestre, seja lá o que for. E cada ação no bem, você também se liga cada vez mais a essa energia do eu superior, do eu divino. Então, você pode escolher até quando você vai querer ficar nessa conexão negativa que te despluga de si mesmo, que te faz sentir mal. Então, volta para você. Começa a agir positivamente no bem. Se esforce porque o bem se aprende, sabe? Começa a fazer as coisas positivas, proativas. Plante árvores, cuide dos animais do planeta. Seja um agente transformador no planeta neste momento agora. Muitas coisas virão, nós veremos muitas coisas juntos. E como juntos é o caminho dos fortes, nós implantaremos sim aqui no planeta Terra um reino de fraternismo e de muita consciência para as futuras gerações da Terra. Vamos preservar o meio ambiente, vamos cuidar dos nossos animais, sejam eles que forma tiverem, seja cão, gato, cachorro, vaca, vamos proteger. Esse é o papel do bem, proteger. Esse caos que houve na Amazônia é uma ação desse deep state, né? Porque eles não querem que o Brasil saia do ponto que o Brasil está chegando, que parece um caos, mas lembre-se, esse caos é para que a gente possa virar realmente uma terra de fartura, de prosperidade, de ordem e progresso, que esse é o destino do Brasil. Pessoal, gratidão, até o próximo programa e eu conto com vocês nessa jornada. Ser bom é uma questão inteligente. Opte pelo bem. Seja teu máximo melhor todos os dias. Até o próximo programa, pessoal. Gratidão. Até o próximo Conexão X.